Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus, aleluia. Que o teu nome seja mantido neste lugar, aleluia. Santo dos santos, Rei de Israel, soberano.
Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que o teu reino e o poder e a glória são teus para sempre. Que o teu reino e o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Deus, Ele que é altíssimo e soberano e poderoso neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Você que está aí nos assistindo neste momento, que Deus Ele possa derramar algo tremendo na sua casa, no seu lar nesta noite. Que Deus possa fazer algo maravilhoso para você. Aleluia, que nós possamos engrandecer este Rei. Exaltado e soberano seja o nosso Deus, exaltado e soberano seja o nosso Pai neste lugar. Aleluia. Nós possamos engrandecer ao Rei dos Reis,
que é soberano, aquele que é digno de honra, de todo louvor, de toda adoração neste lugar, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite. Deixa Deus falar com você nesta noite, aleluia. Deus, nós colocamos, Senhor, todas as vidas, Senhor, todas as famílias, Pai. Vidas nós colocamos diante de Ti, Senhor. Famílias, Senhor, Pai querido, Senhor, que estão entrando em depressão, Senhor, Pai querido, Senhor, em desespero, Pai. Deus, que Tu possa dar o conforto, a alegria e a paz, Senhor Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. E eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me ergo, pois a Tua glória quero tudo, Deus, e tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, num lugar secreto. Aos Teus pés me rendo.
Engrandecido seja o Rei dos Reis neste lugar, exaltado e soberano sobre toda a terra e sobre todas as nações, aleluia. O nosso Deus, Ele é digno, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, aleluia. Nosso Deus, Ele possa movimentar, que Ele possa entrar com todas as providências, que Ele possa sarar esta nação, que Ele possa curar toda esta nação, aleluia. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Deus. Exaltado e soberano seja o teu santo nome, Pai. Exaltado e soberano seja o teu santo nome, Deus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantar, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e agora pra sempre. Que teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Nós rendemos graças a ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Pai. Oh Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui presente para estarmos adorando o teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida, Pai, cada pessoa que está ali, Senhor, ouvindo, Senhor, cada louvor, cada ministração que está sendo ministrada através da igreja, do ministério, Senhor. Abençoa essas pessoas, eu te peço em teu nome, Jesus. Aleluia. Eu quero te convidar nesta noite a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler desde o versículo 10 até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Jacó saiu de Betseba a fim de ir para de Arã, e de tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali, e pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou, e ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e Deus de Isaque seu pai. Darei a você e a seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte e do sul, do leste ao oeste, e por meio de você, dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Nesta noite, igreja, nós estamos aqui para falarmos mais um pouquinho, para que estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta noite sobre uma série de ministrações que estamos trazendo ao longo deste mês, sobre a trajetória desde Abraão até os seus filhos, e nós vamos chegar até a descendência ou até Jesus Cristo. E nós vamos trabalhar muito em cima dessas genealogias. Estamos trabalhando realmente para entendermos quais foram os segredos desses grandes homens de Deus e como que eles conquistaram tantas coisas, quantas coisas Deus colocou em suas vidas por obedecer, por ter a obediência, por pagar um preço sobre aquilo que Deus prometera. E nesta noite nós vamos falar sobre o sonho de Jacó em Betel. Esse homem que de alguma forma ele vai ser conduzido para uma outra cidade, mas no meio dessa jornada ele vai ter muitas coisas vão acontecer com ele, e ele, pela sua obediência, vai de alguma forma ter uma bênção poderosa da parte de Deus. E nesta noite eu quero trazer esta mensagem junto com você nesta noite, quando Jacó, depois que ele teve ali uma certa divergência com o seu irmão Esaú, ele sai da casa do seu pai, através de uma obediência ou de uma palavra que o seu pai diz para ele: olha, você saia daqui porque o seu irmão procura te matar, e vai ir lá para os parentes que a gente tem, para outra cidade, e que se encontra com um dos nossos parentes, que eu acredito que ele vai te ajudar, ele vai, de alguma forma, você vai poder tirar a ira do coração do seu irmão aqui, vai ficar um tempo com ele lá, e vai ser muito importante para você, para que ele não te mate. E diz a palavra então, que Jacó, ele sai da sua casa, do meio dos seus pais, como Abraão fez, do meio da sua parentela, e ele vai agora em direção a esta cidade, aonde estava este homem chamado Labão, o seu sogro depois vai ser. Mas no meio dessa caminhada, igreja, Jacó para no meio do caminho, e ele para numa cidade chamada Luz, e ele deita naquela madrugada ou naquela noite para descansar e dormir ali, e quando ele coloca ali uma pedra para que ele pudesse fazer de travesseiro, ele
começa a ter sonhos ali naquele lugar. Eu imagino que no meio daquela madrugada ele deve ter olhado as estrelas dos céus, o seu avô Abraão dizendo para ele: olha, a nossa descendência vai ser tão numerosa como as estrelas dos céus. Eu imagino que naquela noite, naquela madrugada, ele ficou ali parado, olhando para os céus e vendo realmente algo, e lembrando das recordâncias do seu avô Abraão, o quanto o seu avô falava ao seu coração. E nesta noite, igreja, eu imagino que esse jovem não passou ali junto naquela madrugada. E a palavra do Senhor diz então que diante daquele sonho, algo vai falar com ele poderosamente, algo vai dizer ao coração dele poderosamente, e ele vai ter um sonho, e ele vê uma escada descendo dos céus, e aquela escadaria, ela subia e descia ali, anjos de Deus, como você leu comigo aqui. Jacó sonhou e viu uma escada que ia da terra até os céus. Agora imagine esse sonho, igreja. Imagine esse homem, as escadarias, e ele ali de alguma forma, tendo aquela visão, e ele começa a pensar com ele: mas espera aí, o lugar aonde eu estou, é um lugar, é um portal, aonde os anjos do Senhor sobem e descem. E olha o que diz a palavra: eu sou o Senhor, o teu Deus, o seu avô. E aí Deus começa a falar com ele, o Deus de Isaac, seu pai: e darei a você, os seus descendentes, esta terra onde você está deitado. Olha uma promessa de Deus ao coração deste homem. E após este sonho, Jacó segue o seu percurso durante o seu dia, e pela obediência vai gerar benefícios para a vida de Jacó. Leia comigo em Gênesis capítulo 28, o 1 e 2. Olha o que ele diz: então Isaac chamou a Jacó e o abençoou, e lhe disse a seguinte ordem: não se case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia, fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Olha a ordem, olha a obediência deste jovem agora. E nós vamos ver aqui pelas escrituras que provavelmente, quando Jacó sai da casa do seu pai, ele sai sem nada. Ele só praticamente com a roupa do corpo e com algumas comidas para a viagem. Por quê? Por causa de uma obediência ao seu pai. Seu pai falou assim para ele: olha, você não case com nenhuma mulher aqui dessa região. Você vai sair da sua casa, da nossa casa, e você vai procurar a se casar nessa terra onde está lá o seu avô Betuel. Case com uma das filhas do seu tio Labão. Então nesta noite, igreja, nós temos que entender que a obediência, ela gera para nós benefícios, ela abre portas para nós. Quando você tem a obediência, ela vai gerar benefícios para você mesmo, e ela vai transportar isso em abertura de portas. Jacó obedeceu, Esaú não. O primeiro filho, o mais velho, ele desobedeceu aos seus pais. Seus pais não queriam que ele casasse com ninguém daquela terra de Canaã. Olha só o que diz a palavra aqui, só para confirmar. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó, no versículo 6, do 28:6, e havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã, e ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Olha só a desobediência de Esaú. Então Esaú compreendeu que o seu pai não havia com bons olhos as mulheres de Canaã, e por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malaate, filha de Ismael, irmã de Naeote. Olha só a desobediência.
E depois vai gerar uma consequência terrível para a vida de Esaú. Então Esaú já era um jovem desobediente, não obedecia os seus pais. Já Jacó tinha uma obediência ao seu pai. Quando seu pai falou, vai procurar uma mulher que seja parente nossa, que seja alguém de perto, Jacó obedeceu. E isso gerou para ele benefício. Mas nós vamos ver agora, a partir desse momento, o custo da obediência, em que muitas pessoas não querem pagar. Muitas pessoas interpretam aqui essa parte da Bíblia, dizendo que essa situação que Jacó vai passar por isso, é por causa de uma desobediência, ou é porque ele enganou o seu irmão Esaú. Mas nós vamos ver pelas Escrituras o poder e o benefício que tem, o custo que tem uma obediência. Ela vai gerar alguma coisa para você. Então nós entendemos que a obediência gera benefício, abre portas, mas tem um custo essa obediência. E nós vamos ver agora, olha o que diz a palavra em Gênesis capítulo 29, versículo 15, o que diz as Escrituras. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão lhe disse, não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente, quanto você quer ganhar? Aconteceu que Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu, trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder casar com Raquel. O preço agora vem da obediência, o custo vai custar alguma coisa para ele. Só para entendermos, no tempo desses casamentos, que eram muitos deles arranjados, havia um dote, se teria que pagar um preço por isso. Aquela moça, né, Isaac mesmo, quando ele foi se casar, Abraão mandou muita riqueza. Quando Isaac se encontrou com Rebeca, o seu sogro ali ficou, né, o pai de Rebeca ficou impressionado com toda aquela riqueza e deixou que Isaac se casasse com Rebeca. E nós vemos aqui que a mesma situação. Jacó agora não tem nada, como ele saiu da casa do seu pai. A única coisa que ele tinha, provavelmente algumas coisas que estava levando da viagem. E ele agora vai fazer de alguma certa forma, vai fazer algo para o seu sogro, uma colocação para ele por causa do dote. E ele diz assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu não tenho dinheiro aqui para pagar para o senhor, eu não tenho riqueza aqui para poder te dar para você. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos pela vida ou pela mão de Raquel. Pensa só, igreja, se nesses dias nós tivéssemos que ser ou passar por isso. Pensa só, você ter que pagar 7 anos por uma esposa. Pensa só, você passar ali 7 anos da sua vida para poder ter a mão dela para se casar. Jacó agora, pela obediência, gerou para ele um custo essa obediência, e ele agora vai 7 anos trabalhar praticamente de graça para Labão. Quem que em sã consciência vai trabalhar para alguém de graça 7 anos? Se tiver alguém aí, né, no Facebook, levanta a sua mão e diga, eu vou trabalhar 7 anos de graça. Então, meu amigo, tem porta de emprego para você. Olha só o custo. E Jacó agora passa 7 anos, e quando ele terminou esses 7 anos, quando termina esses 7 anos, chegou o dia da noite de núpcia. Chegou a noite dele pegar e realmente ter Raquel, pegar as mãos de Raquel e ter ela como esposa. E o que diz a palavra? Quando passou toda aquela festividade, chegou a noite, Labão lá deu um jeitinho, segurou Raquel em casa, falou para ela assim, aqui o costume não é esse, Raquel, e você sabe. Então a sua irmã Lia vai no seu lugar. É ela que vai se casar primeiro. Imagine só. E o povo de Israel, eles usam aqueles turbantes. Eles usam, né, todas aquelas roupas que você só enxerga praticamente o olho da pessoa.
Eu imagino que Jacó nessa festa toda também deve ter bebido, deve ter ficado ali meio, de alguma forma, não sabendo nem quem era a mulher que estava deitando na cama dele, e a mulher que foi colocada na sua tenda para dormir com ele, era a mulher ou a moça mais velha, Lia, a irmã de Raquel, uma das filhas, essas duas filhas que Labão também tinha, estava com ele, essas duas meninas. E diz a palavra aqui que então, quando acordou de manhã cedo, Jacó, ele vai olhar para sua esposa ao lado, achando que era Raquel, e quando ele olha e vê que é Lia. Pensa só, igreja, você ficou 7 anos, trabalhando de graça, no dia que você vai receber o teu salário, o cara chega para você e fala assim: ei, meu amigo, você vai ter que trabalhar mais 7, porque o salário aqui é outro, vou ter que mudar o seu salário, o que eu te prometi, você vai ter que agora trabalhar mais 7, porque não me serve mais ou menos isso. E olha a situação agora, Jacó olhou, viu que estava com Lia na cama, ali no seu casamento, mas ele era apaixonado por Raquel, interessava a outra mulher. E Jacó agora faz outra proposta para Labão, dizendo assim: vamos fazer o seguinte, então você me entrega Raquel nas minhas mãos, e eu vou trabalhar mais 7 anos agora de graça de novo. Pensa só, mais 7 anos agora para uma outra mulher, isso quer dizer, para a mulher que ele desejava em seu coração, que era Raquel. Então ele recebe, na próxima noite ele recebe Raquel nos seus braços, mas ele tem que pagar essa dívida de 7 anos. Olha o custo que esse homem teve, pela obediência. Mas nós temos que entender, igreja, que Deus, ele entende não o começo das coisas, mas Deus entende o meio e ele entende os fins das coisas. O homem, ele só consegue enxergar agora. O homem só consegue entender o momento agora. Se eu estou passando por um momento difícil, se eu estou passando por um momento terrível da minha vida, é isso que eu consigo enxergar. Por isso que muitas pessoas caem na depressão, por isso que muitas pessoas começam agora a se entregar às drogas, à bebida, por quê? Porque eles só conseguem enxergar o momento agora. Agora imagine Jacó em tudo isso, ele poderia ter olhado naquele momento e falado assim: espera aí, eu vou pagar mais 7 anos pela mulher que eu amo, eu vou pegar essa turma aqui e eu vou embora. Mas não foi isso que Jacó fez. Jacó agora trabalha mais 7 anos, fica na casa do seu sogro ali, trabalhando para ele mais 7 anos. E agora ele começa a fazer propostas para Labão. Olha só, e nós vamos identificar isso na nossa vida, e vamos identificar também na vida desse homem, o poder da obediência, igreja. Vai gerar benefícios para você mesmo que alguém esteja te enganando, entenda isso. Isso é muito importante eu frisar. A obediência, ela vai gerar frutos para você, mesmo que alguém te trapaceie. E Jacó estava sendo trapaceado. Ele já tinha sido enganado uma vez, agora ele vai ser enganado de novo. Olha só, medite comigo. Versículos 29 e 26. Isso eu já passei, vamos um pouquinho mais para frente. 31, 13. Jacó vai passar agora um período muito grande na casa de Labão. E no 31, 13, depois de 20 anos praticamente trabalhando com Labão, Deus vai falar ao coração de Jacó dizendo assim, no capítulo 31, no versículo 13: eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, lá que nós lemos, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela.
ela é onde você me fez uma promessa. Agora prepara-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Qual foi a promessa que Jacó fez? Eu preguei sobre isso domingo retrasado. Alguém lembra? Ele aprendeu com o seu avô Abraão, com o seu pai Isaque, e agora ele ouviu de Deus aquilo e compreendeu no seu coração e fez uma promessa ao Senhor. Vamos ver qual é essa promessa? Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui nas Escrituras. Versículo 28, 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, Senhor, serás o meu Deus, e esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Abraão fez a mesma coisa. Quando Deus abençoou a vida de Abraão, Abraão vai se encontrar com Melquisedeque e vai entregar todo o seu 10% de tudo aquilo que ele tinha. Ele chegou e colocou diante de Melquisedeque. Ele entrega todo o seu despojo, ou todo aquilo que Deus tinha colocado para ele, abençoado a vida dele. Ele tirou os 10%, ele tirou toda a primícia do melhor e entregou ali. Jacó, quando ele soube disso, ele fez a mesma coisa. Quando ele estava nesse lugar onde que ele estava deitado, ele vai fazer a mesma coisa. Ele faz uma promessa ao Senhor, dizendo assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der o alimento para comer, se eu voltar com vida para a casa do meu pai. Olha só olha a esperteza e o entendimento de Jacó diante de Deus. Por isso que nós não podemos, igreja, fazer com o que alguns fazem, chegar diante de Deus e colocar qualquer coisa para Deus, falar de qualquer jeito para Deus. Aquilo que nós prometemos ao Senhor ou colocamos diante dele, nós temos que cumprir. E é isso que Jacó vai fazer aqui. Então a promessa dele era essa: se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, eu voltar para a casa do meu pai em vida, eu vou trazer, o que ele diz assim: eu entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Quando ele chegou na casa de Labão, as ovelhas de Labão, tudo que Labão tinha, o negócio estava indo de mal a pior. Até as filhas dele, ele já estava prometendo em casamento para uma outra tribo. Depois nós vamos ler aqui. Até as filhas dele já tinha encomendado já. Olha só a situação desse homem. Esse homem estava numa decadência. Quando Jacó chega na casa desse homem, o que acontece? A bênção de Deus chega naquele lugar. Porque Deus tinha feito uma promessa a ele, dizendo assim: eu vou te abençoar para onde quer que você vá. Existe uma promessa na minha vida e na sua vida, mas por que nós duvidamos dessa promessa? E existe um tempo para isso. Existe tudo há um tempo determinado por Deus. Ela vai acontecer, ela vai chegar na nossa vida, se tivermos a perseverança, se tivermos a dedicação para que isso aconteça. Jacó, em momento algum, se perdeu. Pagou 14 anos pelas filhas de Labão, ficou agora mais alguns anos na casa de Labão, mas chega o dia que Deus fala com ele, fala assim: olha, agora você já está abençoado, eu já te enriqueci, agora está na hora de você voltar para casa. Agora está na hora de você retornar de novo da onde você saiu. E como nós lemos aqui, Deus fala agora ao coração de Jacó, dizendo assim: agora pega tudo que você tem aí e vamos voltar para casa. Olha o que diz as Escrituras. Eu já li com vocês o versículo 13, no versículo 14, aquilo que eu estava comentando agora há pouco. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai.
Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso Pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus te mandou. Pensa só, esse homem. Pensa só ter um sogro desse. Olha só a situação que essas meninas passaram na mão desse homem, muitos anos. Elas tinham já sido vendidas, ele gastou todo o dinheiro e não entregou elas para essas pessoas para o casamento. O que acontece aqui? Por que Jacó agora tem que voltar para a casa do seu pai? Por causa dos ciúmes, igreja. Os filhos de Labão, ou melhor, os filhos, não eram filhos, porque Labão não teve filhos, só as filhas. Os servos de Labão agora começam a ter ciúmes de Jacó. As pessoas começam a ter ciúmes, por quê? Porque Jacó começa a prosperar naquele lugar, começa a ter servos e servas, começa a ter um monte de gente trabalhando para ele. Agora, aqueles que trabalhavam com Labão começam a olhar diferente para Jacó. E Deus já sabia no coração daqueles homens a intenção deles, e Deus agora fala para Jacó: Jacó, agora volta para casa, já está na hora de você sair daí. Vamos ler comigo nesta noite também 31, versículo 38. E durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. Nessa saída de Jacó, Labão vai para um lugar, precisava separar umas cabras dele lá, não era nem cabra, os cordeiros, ele precisava tirar a pele daqueles cordeiros, e demorava-se alguns dias. E Jacó, nessa oportunidade, Jacó pegou as duas filhas dos seus servos, pegou tudo que ele tinha na casa de Labão e saiu. Labão ficou enfurecido com isso, Labão ficou brabo com essa situação, e Labão agora vai atrás de Jacó para matar ele. Quando ele chega para querer pegar Jacó, Deus fala para ele durante a noite, diz assim para ele: não toque nesse homem, eu tenho um propósito com ele, eu tenho algo na vida dele, se você tocar nele, você vai ter um problema seríssimo. Deus falou com Labão, imagine, um homem duro de coração, um homem terrível, e Deus falou, dizendo assim: não toque nele, deixa que ele vá. E quando eles se encontram, é justamente essa passagem. Ele começa agora a querer argumentar com Jacó, começa a querer fazer colocações para Jacó. E Jacó diz exatamente essas palavras para ele: eu trabalhei para você durante 20 anos da minha vida, eu não te roubei você em nada. Aliás, quando ali havia algum aborto, ou matava, ou se havia algum carneiro que tinha sido morto por alguma coisa, por feras, eu mesmo pagava os prejuízos. Eu tirava do meu rebanho e entregava, colocava no lugar daquele que matava. Então Jacó, a igreja, foi um homem muito justo. Eu vejo muitos pregadores dizer que Jacó, o significado é enganador, e não é isso. Muitas pessoas querem interpretar que Jacó foi um homem que pagou o preço porque enganou o seu irmão Esaú. De forma alguma. Deus já sabia o coração, nós já lemos sobre isso. Deus já sabia no coração de Esaú que ele iria se casar com outras mulheres. A obediência dele estava longe, ele não queria ouvir a voz de Deus. O único que estava aqui interessado nas coisas de Deus e ouvia a voz de Deus era Jacó. Por isso que Deus estava com ele, por isso que Deus era com a vida dele. Então, meu irmão, se você quer a bênção de Deus, ande nos caminhos do Senhor. Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, esteja a sua vida no altar do Senhor, faça os teus votos e cumpra, porque esse homem fez voto ao Senhor e cumpriu. Olha o que ele diz mais ainda: a minha vida era assim, de dia calor me castigava, de noite eu morria de frio, e quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir
as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais, e ainda por cima o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Quem era o enganador dessa história? Quem estava enganando quem aqui? Jacó só estava prosperando porque Deus estava sobre a vida dele. O propósito de Deus sobre a vida de Jacó era abençoar e multiplicar a vida dele. Mas por causa do quê? Porque ele teve a obediência e pagou o preço por essa obediência. Custou para ele, custou 20 anos da vida dele trabalhar de noite, trabalhar de dia, não ter descanso. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer as coisas tudo muito fácil. A gente quer as coisas tudo, parece que, como diz o ditado por aí, tudo de mão beijada. Não tem que lutar por nada. Eu já vi a gente está ouvindo muito o evangelho sobre isso. Não precisa lutar por nada. É tudo assim mesmo. Quando você menos espera, as coisas chegam. Sabe, é isso, é aquilo. Não, igreja. A nossa vida tem o seu preço. A bênção de Deus na nossa vida tem o seu preço a ser pago. Se nós formos olhar para as Escrituras, nós vamos ver os homens de Deus, os profetas, todos pagaram um preço. Todos tiveram que lutar. Tudo que tiveram que batalhar por isso. E eu dou exemplos aqui, Davi, para ele chegar ao reinado, quase foi morto várias vezes, lutou noite a noite, batalhava em guerras e mais guerra. Quando chegou a hora, Deus falou: agora chegou a tua hora, você vai tomar o trono. José do Egito também, José era filho de Jacó. Vai passar também por dias terríveis na sua vida, prisão. Vai passar por um momento de tentação, como ele teve na casa de Potifar. Mas lá na frente, Deus fala para ele: agora chegou a hora, se torna governador do Egito. O que eu destaco aqui nessa mensagem desta noite, que nós teremos dias difíceis, e se for preciso, teremos que lutar até com os anjos. Olha só, igreja, a volta agora de Jacó para a casa do seu pai. Jacó passou 20 anos na casa de Labão, passou tudo que ele passou aqui, como nós vimos pelas Escrituras. Chegou a hora dele voltar para casa. E quando ele está no meio dessa caminhada, ele chega no meio do deserto e ele começa a pensar: poxa, agora eu vou ter que me encontrar com o meu irmão Esaú, eu vou ter que acertar as contas com o meu irmão Esaú. E eu quero que você medite comigo, eu já estou quase encerrando essa mensagem desta noite, no capítulo 32, do versículo 22. E naquela mesma noite, Jacó se levantou, atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. E depois que eles passaram, Jacó fez que também passassem tudo que era seu. Mas ele ficou ali para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. E quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu a ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será chamado Israel. Amém? Aleluia. Irmãos, aqui nesta noite nós vemos esta palavra. Quando Jacó vai ter uma luta, vai ter um momento de luta com o anjo. No meio desse deserto, voltando para casa, nos pensamentos que ele ia se encontrar com o seu irmão Esaú, resolver aquele problema de 20 anos atrás, ele vai passar justamente nesse vale.
E quando ele chega nesse vale, ele chega a este lugar, ele vê ali de novo homens subindo e descendo. E quando ele percebe ali que um homem vai subir, ele não sabendo que era um homem, ele toca sobre aquele homem e ele começa agora a puxar aquele homem. E esse homem dizia para ele no versículo 26, solte-me, pois eu já está amanhecendo. Ele estava dizendo assim, olha, eu tenho que subir, eu não posso ficar aqui nessa terra, eu não posso ficar nesse lugar. E diz a palavra que Jacó, quanto mais ele falava que queria subir, mais Jacó pressionava aquele homem, dizendo assim, você não vai subir, enquanto você não me abençoar. Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que lutar, tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que perseverar por isso. E esse homem, Jacó, ele lutou com este homem, que achava que era um homem, mas era um anjo que estava para subir aos céus. E esse anjo dizendo assim para ele, você me solta que eu preciso subir, já está amanhecendo o dia. E daqui a pouco, aquele homem, vendo que Jacó não ia soltar ele toca na coxa, bem no meio da coxa de Jacó. Jacó agora desloca a coxa e solta. Aquele anjo olha fixamente para a vida de Jacó e diz assim para ele, o teu nome, a partir de hoje, não vai ser mais Jacó. Imagine isso, Jessé. O teu nome agora não vai ser mais Jessé. Porque você não lutou com os homens somente, você lutou com o teu Deus. Pensa só, a situação agora desse homem vai mudar. A vida de Jacó agora vai mudar. E Deus agora fala ao coração de Jacó, dizendo assim para ele, agora o teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com o teu Deus. Igreja, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que romper, nós vamos ter que sair dessa limitação. Se você quer a cura para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, você vai ter que romper, você vai ter que lutar. Você vai ter que sair do natural, e é isso que Jacó fez. Jacó saiu do natural dele e foi sobre o natural, sobrenatural, e agora ele conquista algo muito grande. É nesse vale que ele conquista algo muito grandioso da parte de Deus. E no versículo 30 ele diz assim, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele fez naquele lugar o nome de Peniel. Oh, aleluia! E agora Jacó já saía da presença do anjo mancando. Já saía mancando dali, saía mancando. Porque foi algo tão grande para a vida dele, foi algo tão poderoso na vida dele, que ele já não era mais o mesmo. E nós na nossa vida, nós temos que entender isso. O dia que nós temos um encontro com Deus, o dia que nós fazemos um propósito com Deus e cumprimos aquele propósito, espere, confie, a resposta vem, aleluia. Como diz aquela canção, espere, ele vem. Oh, confie, ele vem. Confie, ele vem. Ele faz um milagre. Oh Deus, espera, ele vem. Diz assim, espera, ele vem. Confie, ele vem e faz um milagre. Ele faz um milagre na minha vida e na sua vida, igreja. É somente esperar em Deus. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você nesta noite, oh, aleluia, Mateus capítulo 7, versículo 7. Algo que Jesus deixou para nossas vidas, igreja, para todos os dias da nossa vida. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Persevere, igreja, não pare, não pare, não pare. Deus está com você. Deus está vendo a sua luta. Deus está contigo, não pare, não pare. Oh, aleluia. O
sinto Deus falar isso ao meu coração para a sua vida. Deus é contigo. Não pare, meu irmão. Deus abençoe as suas vidas nesta noite. Vamos louvar esta noite. Vamos adorar o Senhor Jesus. Meu Pai, Jesus maravilhoso. Mas eu não quero que venha lá, quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora que não sei. Me perdoa todas as vezes que eu entristeci. Eu não pensei em Cristo, só pensei em mim. Nos ajuda. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Pelos hospitais, nosso Brasil, Senhor, tenha compaixão de nós, ouve as nossas orações da terra, Senhor, traz resposta para nós, Pai, nós precisamos, os teus filhos estão morrendo, Senhor. Meu Deus, muitas pessoas estão sendo levadas nesses dias, tenha compaixão, tenha misericórdia, e abençoa as famílias na terra, Senhor, dando a tua bênção, a tua graça, eu te peço nesta noite. Essas pessoas que estão pela live aqui, Senhor, do nosso culto, nós sabemos a nossa dificuldade que temos, Senhor, de fazer os cultos com a nossa igreja vazia, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Eu oro por cada um deles, Senhor, eu peço a tua bênção sobre eles, Pai. Aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que estão junto conosco, Senhor, nessa caminhada, que o Senhor dê a tua bênção sobre eles, eu te peço, em nome de Jesus. Eu cansei, mais viver pra mim, e de uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora que não me sei. Me perdoa todas as vezes que eu entristeci, eu não pensei em Cristo, só pensei. Me ajude a melhorar, me ajude a
Senhor, muito obrigado por este culto, por tudo aquilo que passamos aqui, Senhor, nesta noite, a mensagem, os louvores da tua casa, Senhor. Livra o teu povo de todo mal, cobre eles com o teu sangue, abençoando a tua igreja, eu te peço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus e a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós hoje e para sempre. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei.